pessoal, tudo bem? Sou Fábio Meira e estou aqui hoje no terceiro episódio da nossa série de Pílulas de Consciência. E hoje eu tenho uma coisa bem interessante para falar com vocês que talvez vai ligar um pouco do que a gente fala sobre julgamento, sobre criação da nossa vida, interessante ponto de vista e também criar o futuro. Vamos ver se a gente consegue criar mais espaço, mais consciência a partir disso aqui. Não sei quantos de vocês já conhecem as ferramentas de Access Consciousness, que eu tenho usado bastante, que para mim, assim, foram uma transformação imensa na minha vida. Algumas pessoas talvez já acompanharam essa trajetória em algumas classes, alguns depoimentos, alguns workshops que eu fiz. E tem mais materiais aqui no YouTube também que vocês podem encontrar. Mas basicamente é o seguinte: quando a gente passa a ter consciência de algumas coisas, mudar fica bem mais fácil. E outra coisa, tem coisas que a gente pode mudar com tanta facilidade com processos, por exemplo, como barras de Access. E para mim tem sido uma mistura dos dois. Vamos falar um pouco mais. Ultimamente eu tenho percebido assim muito quanto as pessoas funcionam a partir do julgamento, sabe? Aquele lugar de fazer o que é certo, evitar o que é errado, funcionando certo e não errado. E muitas vezes é difícil ter uma clareza do que seria isso sem ir para um espaço de extrapolar, sabe? Quantas vezes a gente resiste e reage a alguma coisa, por exemplo, uma regra que você não concorda e você acaba se tornando o efeito daquilo. Quantas vezes você se vê revoltado com alguma situação e parece que isso não sai do seu mundo? Quantas vezes você se vê, por exemplo, enroscado numa situação com dinheiro, como hoje em dia, assim, algumas pessoas estão escolhendo na época de pandemia, sabe, criar uma contração financeira e de repente você se vê enrolado nisso também e você, calma, mas espera aí, eu nem tinha esse ponto de vista, eu já tinha trabalhado isso, já não tinha mais problema com isso, o que está acontecendo agora? E eu pergunto para você, quando você está disposto a ser um interessante ponto de vista com tudo, inclusive com você, e a não colocar seu julgamento, nenhuma energia nas coisas que as pessoas escolhem, nas coisas que você escolhe e, sobretudo, quando você está disposto a criar a partir do futuro. É bem isso aí. E percebe uma coisa, cada vez que a gente julga alguém, cada vez que a gente julga algo, a gente está colocando o quê? Nossa energia, nossa atenção naquilo ali. E cada vez que a gente julga, a gente se prende cada vez mais nisso. Então, tudo que nós estamos hoje criando a nossa vida em torno do julgamento, por exemplo, sobre o dinheiro, como é difícil a vida sem dinheiro, como é fácil a vida com dinheiro, como é injusta a distribuição de renda no Brasil, ou coisas desse tipo. Tudo aquilo que você acaba colocando seu julgamento, você acaba se polarizando de alguma maneira e isso fica, sabe, entranhado no seu mundo, nos seus sistemas de crenças e nem sempre isso cria algo tão leve para você. E eu pergunto para você hoje, como seria ser a energia que pode transformar tudo isso? Pensando nisso, como assim? Existe uma ferramenta muito libertadora nesse sentido que se chama interessante ponto de vista. Como funciona interessante ponto de vista? Bem, de maneira bem simples, é você ter consciência, se permitir ter consciência de tudo, das coisas que as pessoas escolhem, das coisas que você escolheu também em algum momento na sua vida, no passado. Sabe aquele relacionamento que só te criou problema? Sabe aquela situação financeira de uau, caramba, para que eu criei tanta merda em torno do dinheiro? E você olhar para tudo isso e olha, interessante ponto de vista, que eu tenho ponto de vista de que isso é um problema. Interessante ponto de vista que eu tenho ponto de vista que isso ainda faz alguma diferença na minha vida. Interessante ponto de vista que eu ainda estou preso a esse passado e deixando de criar o futuro. Mais ou menos por essa linha. E aí você segue. Interessante ponto de vista que eu tenho ponto de vista para tudo que vier na sua cabeça, toda a energia que você perceber enquanto você estiver fazendo isso. Vamos fazer agora? Pega alguma coisa aí que você está contraído. Sabe, uma coisa que está te irritando muito, que está te agoniando e você, caramba, já fiz um monte de coisa para mudar isso aqui e não está mudando. O que é isso? Um relacionamento? O dinheiro, aquele tanto de dinheiro que você espera ter, seu negócio, aquela promoção no trabalho. Todo mundo pegou alguma coisa? Captou?
Agora, pelo que você se julga ali, que você fez errado, que você não deveria ter feito, que você deveria ter feito, que impede você de agora ter uma escolha diferente. Primeira coisa que vem à tona. Vamos brincar? Vamos supor que seja, sei lá, um relacionamento. E você se julga por ter estado com essa pessoa. Interessante ponto de vista, eu tenho ponto de vista que eu criei um relacionamento com essa pessoa. Interessante ponto de vista, que eu tenho ponto de vista de que esse relacionamento não me trouxe consciência. Interessante ponto de vista, que eu tenho ponto de vista de que eu fiz algo errado ao escolher esse relacionamento. Interessante ponto de vista, que eu tenho ponto de vista de que eu não deveria ter me envolvido com essa pessoa. E assim você vai sucessivamente enquanto tiver. Até chegar num lugar de leveza. Isso não importa mais. Eu não estou mais lá, isso não existe. Ok? Ou de repente um desentendimento que você teve com alguém hoje, ontem, está recente aí no seu mundo e está aquela energia fervilhando lá. Ou, sei lá, uma conta, um dinheiro aí que você estava esperando criar e de repente não criou. Interessante ponto de vista, que eu tenho ponto de vista que eu deveria ter criado isso e não criei. Interessante ponto de vista, que eu tenho ponto de vista de que isso vai me diminuir como ser. Interessante ponto de vista, que eu tenho ponto de vista de que isso vai me alimentar mais ainda o julgamento. Ou vamos supor que, por exemplo, você vê todas as coisas que essa pandemia tem causado e você fica indignado com isso. Como seria a gente agora fazer um interessante ponto de vista para isso também? E aliás, antes do interessante ponto de vista, vamos fraturar a insanidade em torno da pandemia. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Interessante ponto de vista, que eu tenho ponto de vista sobre a pandemia. Interessante ponto de vista, que eu tenho ponto de vista sobre Covid-19. Interessante ponto de vista, que eu tenho ponto de vista sobre isso ser bom ou ruim. Interessante ponto de vista, que eu tenho ponto de vista das escolhas que as pessoas estão fazendo por conta disso. E assim vai. Interessante ponto de vista, que eu tenho ponto de vista de que isso vai me prejudicar financeiramente. Interessante ponto de vista, que eu tenho ponto de vista de que isso é ruim. Interessante ponto de vista, que eu tenho ponto de vista de que eu não criei isso também. Interessante ponto de vista, que eu tenho ponto de vista que 2020 está sendo muito difícil. E assim você vai para tudo que vem à tona, sabe? Eu captei um pouco do que provavelmente vem para você aí agora e fiz um exemplo. Mas se permita brincar com essa ferramenta dessa maneira. E aí percebe como vai ficando o seu corpo, como vai ficando o seu espaço, mais leveza. E ao você se permitir ser interessante ponto de vista, faça mais uma coisinha agora. Vamos fazer um exercício de expandir a nossa consciência, sabe? Expandir você energeticamente, como se você pudesse agora ter consciência de tudo que está acontecendo ao seu redor, assim, sabe? Como uma grande antena parabólica que vai captando o sinal que as pessoas estão emitindo. Isso. E expande mais ainda. Agora faz o seguinte. Tudo aquilo que impede que a sua permissão exceda a sua consciência, você poderia destruir e descriar, por favor? Para quem não sabe, destruir e descriar é destruir o que você criou como limitação em torno disso e descriar, quer dizer, tirar a sua energia criativa daí e começar a colocar ela em algo que vai criar mais para você. Ou seja, se permitir fazer uma nova escolha. Então seria como você captar as coisas que as pessoas escolhem, ter consciência das escolhas que elas fazem e ainda assim se permitir estar na permissão. Interessante ponto de vista que as pessoas escolhem isso. Interessante ponto de vista que eu tenho ponto de vista de que isso é errado. Interessante ponto de vista que eu tenho ponto de vista que elas deveriam escolher outra coisa, sabe? Até você não ter peso nenhum sobre o que você está consciente e aí sim se permitir ser o agente de mudança que você veio aqui para ser, de um lugar de leveza, de clareza. Eu pergunto a você, quando você está disposto a ser a mudança desse planeta, quando você está disposto a ser o que esse planeta requer hoje, quando você está disposto a ser
além dessa realidade. Ok? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, clica lá naquele sininho para você receber. Serão 10 videozinhos curtos como esse, da série Pílulas de Consciência. Amanhã vai ter mais um, e assim sucessivamente. E recomenda isso. Compartilha aí nos seus grupos, para as pessoas que você conhece que podem se beneficiar disso. Quanta mudança a gente pode criar juntos, além dessa realidade. Te vejo amanhã.